Não é fácil. Eu lembro que antes de vir para cá, eu também passei por um período de preparação. Eu vou se dizer assim, né? Eu tô noivo, eu tô próximo ali de casar, né? Minha noiva tá até aqui, Edilane. Manda um E, beijo pra ela, Caio. Edilane, eu amo você. Ei, Dilano, Logo, logo estaremos de alianças trocadas para a mão esquerda, em nome de Jesus. gratidão, Elaine, por estar nos ajudando aí, Dilano. Muito obrigado. E eu passei por um período desse de provação também. Bom, o senhor me acompanhou, né? Eu tive Sim, algumas lombadas, alguns sim, sim, buracos para sim. ter passado, né? E inclusive algumas pessoas chegaram dizendo que houve convites indesejados, né? Também sofri convites que não quis, e graças a Deus tudo isso veio é, é, para nos fortalecer. O dizer o não para a carne, né? E o sim para Deus. E o resultado é esse. Já se passaram mais de 2 anos, né? Já estamos indo para o terceiro ano já, 2 anos e 10 meses praticamente, para se casar. Para casar. E eu vou fazer isso, né? Mas teve um momento de preparação, que eu acredito que o Caio passa, o Nilson passa, chamado de tratamento intensivo de Deus, né? A medicina oferece a UTI, Deus oferece a UTD, né? Que é, é o tratamento intensivo de Deus, então é a TID, tratamento intensivo de Deus, que é o antes do casamento, Sim, para ver se você de fato tá preparado para sim. exercer o chamado dele para sua vida. Esse tratamento o senhor passou, foi fácil? Meu Deus. Meu Deus, vocês têm a resposta. Esse cara é malandro, hein? Ele já sabe dessa. Não é fácil. Não é fácil, Caio. Não é fácil. Só Deus sabe. 4 anos, Caio. 4 anos. Namoro, tanto. Porque a gente é humano, né? Se você não tiver um posicionamento, se você não tiver mesmo um posicionamento em Cristo Jesus, você cai. Porque todo momento, o mundo tá assim, né, Caio? De bandeja. A todo momento ele tá te Todo oferecendo, momento tá te ofertando. tá te ofertando. A Hoje o todo mundo tá momento. assim. Se você não tiver um posicionamento e saber dizer não, eu aprendi a falar, eu ensinei minha mãe. Minha mãe, 80 anos, eu ensinei ela, tá com 15 dias atrás, para ela falar não. Minha mãe tem um coração que é o tamanho dessa sala aqui, cara. Ela, todo mundo que chega, não, empresta não sei o quê, toma, empresta, toma, 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 empresta sua roupa, toma. E aí eu falei, mãe, a senhora tem que aprender a falar não. Ah, mãe. Falei, então vamos treinar. Vamos fazer um teste aqui. Mãe, empresta R$ 500. Ô, meu filho, a mãe agora tem que pagar não sei o quê. Eu falei, mãe, fala não. Não precisa dar justificativa. Simplesmente diga não. Aí, vamos voltar à pergunta de novo. Mãe, empresta R$ 1.000. Aí ela falou assim, Eu se tô. eu não tinha R$ 500, agora como é que eu vou te emprestar 1.000? Falei, mãe, não justifica, só fala Só não. não. Vamos lá, vamos repetir a pergunta. Mãe, empresta R$ 2.000. Não! Já, opa, tá bom, parabéns. Então é desse jeito, minha mãe, que a senhora vai falar da agora em diante. Não. Não, não precisa justificar. Mas por quê? Não, não, porque eu tenho que pagar a conta, tenho que comprar o gás, tenho que pagar a luz, tenho que Tem que pagar o responder o porquê convênio. ou não? Claro que não. Não, não, Claro que pronto. não. Não, pronto. 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 É a pessoa que. Não, mas é o filho, mas é o neto, mas é um primo, um tio, um parente. Não. Cara, não importa para quem seja. Então É, não. tem que saber dizer. A palavra de Deus fala o meu não, não, e o sim, sim. O que passar disso é de uma língua. Não Então tem que se provém. posicionar. Se Isso. posiciona, não, e não precisa dizer mais nada. Eita, pastor, essa parte do não, é, o não ele é uma bênção. O não ele Serve para nos edificar para nos e edificar crescermos, e né, cara? crescer. Pastor, é, tem muita coisa que eu posso lhe perguntar, mas o contato com a Bíblia te fez compreender
o mundo espiritual? Sim ou não? Com certeza, Caio. Como? É, Aonde esse- ela te ajudou, pastor? Aonde a Bíblia te ajudou, te ajuda e ela pode te levar a lugares mais altos? Ou o senhor acha que a Bíblia não vale nada? oh, É só um que é livro. isso? Que é isso? O que o É, senhor tem a dizer desse ela, livro? Cadê? Cadê? Tá aqui? ela é a nossa Manual, base, ela é ma- nosso manual, né, Caio? Manual de Conduta e Fé do Ser Humano. Não é do cristão Tá, apenas. tá velhinha assim, mas é a que eu uso para fazer minhas visitas. É, lá em Êxodo, Deus já nos deixou nos mandamentos, né? Visitarei, além, um dos mandamentos, ele deixou bem claro: visitarei a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Hum, Visitarei a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, Caio, então, se nós não tivermos um posicionamento, por que que muitas vezes a gente. É um assunto bem polêmico isso. sim. Muitas pessoas não crê nisso. Ah, mas Jesus veio pela graça, nós somos salvos. Sim, pela graça, a partir do momento que você se reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, é salvo. Mas isso não te isenta dos pecados transgeracionais. Não te isenta das consequências? Não te isenta das Mas eu consequências. não fiz. Porque Deus é um Deus, a palavra dele é irrevogável. A palavra dele não volta vazio. Então, se ele deixou lá no mandamento, é para ser cumprido. E isso, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus justo, de amor, mas ele é um Deus também de justiça. E Ele vai julgar o nosso pecado, ele vai então? julgar, Mas com ele vai certeza. amar o pecador. Com Mas certeza, ele vai julgar o o pecado. pecado. Então, peraí. Vamos chegar num ponto legal. De posse disso, então podemos transformar o evangelho, podemos transformar o tratamento, o relacionamento que Deus tem conosco em leve. Uma vez que ele é juiz e vai julgar o pecado, mas ele continua amando o pecador que sou eu? Sim. Você entendeu? Ah, Pegou a visão? entendi. Pega. Então, ô mãe, deixa eu lhe dizer. E Deus continua me amando, tá? Um beijo pra minha mãe, Cláudia Bezerra, pastora Cláudia, lá de Curitiba. Hoje ela tá lá na casa de recuperação Kadosh. Então Deus continua me amando, pastor. Com certeza, Mas cara. me isenta do preço do pecado que eu cometi ou Não, não? não, não. Ele Eu não ainda vai vou te. pagar o preço. É o que eu estava lhe dizendo sobre a iniquidades. Então, vamos só para mim não perder o meu raciocínio. Então, eu estava falando lá: visitarei a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração. Além dos meus pecados, Como pai. com o pai, aos Tá. pecados que eu cometi, eu sou Que responsável. Eu sou responsável. O Nilson é responsável. O Nilson vai pagar por seus pecados. O Nilson é responsável porque Deus nos deu livre-arbítrio para nós fazermos o que nós quisermos. Se o Caio quiser usar substância, se o Caio quiser matar, se o Caio quiser roubar, o Caio vai pagar por isso. Tem as suas consequências. E o Caio também, então, o que o Caio tem que fazer? Bom, um exemplo claro disso é os dois ladrões que foram crucificados com Jesus, né? Começou a zombar de Jesus. O outro falou: lembre-se de mim quando estiver no paraíso. Então, peraí. Os dois tinham o mesmo pecado. Sim, os dois. Um zombou Sim, e o outro lembre-se de mim. se arrependeu. Se arrependeu. Se arrependeu. Tá, então os dois foram pro céu. Não, porque somente o que se arrependeu. Então, arrepender e converter. Então o senhor quer dizer Então, que se eu me arrepender, tem que não ser. me isenta do preço do pecado, que no caso deles foi a morte. Todos os dois morreram. Sim, sim, Porém, um foi salvo. e o outro. Porque a nossa vida, cara, é como um trem, uma viagem de um trem. Por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo.
Alguns dos nossos amigos, dos nossos parentes, vão descendo em algumas estações durante o percurso desse trem. Mas o fato é que nós estamos aqui de passagem. Sim, Nós somos corpo, nós somos um espírito que habitamos, que temos uma alma e habitamos em um corpo. sim. Então, do pó nós viemos e do pó voltaremos. Sim, senhor. E aí o que que vai restar quando Caio partir dessa vida? O que que vai restar? Somente? Lembranças. Não. Se o Caio é um espírito que habita num Vai sobrar só o espírito. só o espírito, Só o espírito. só o espírito. Então, é esse espírito que o Caio tem que vigiar. É esse espírito que o Caio tem que cuidar. Ah, mas quando eu morrer, aí eu vou cuidar desse espírito. Quando eu morrer, não, você tem que fazer isso agora. Em vida. Em vida. Entendi. Em vida. Reconhecer, confessar, a palavra de Deus fala, confessares os seus pecados uns aos outros, Para que sejais. sejais perdoados. Pois Exatamente. Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Então, nós precisamos o quê? Confessar os nossos pecados, reconhecê-los, os nossos pecados, confessar, verbalizar, se arrepender e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida. É o que eu falo muitas vezes quando eu vou fazer atendimento, eu digo, você renuncia Jesus à sua vida? Você rejeita Jesus à sua vida? É forte essa pergunta, né? É forte? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, claro que não. Por mais que ela seja ateu, por mais que ela não acredita em Deus, ela fala, não, eu aceito Jesus, eu creio que Jesus veio para me salvar. Então fala assim, bom, então se você, mediante a sua palavra, vamos fazer uma oração de confissão que Jesus é o único e suficiente Salvador. Aí a gente acaba conduzindo a pessoa a fazer essa oração de aceitar a Jesus. Entendi. Então, Caio, voltando lá, os pecados aí tá. Por que que muitas vezes algumas maldições, algumas falam maldições, outros falam heranças transgeracionais, vêm sobre a nossa vida. Por que que muitas vezes você vê e fala, cara, naquela família lá sempre fulano morre de acidente, ó, naquela família lá sempre acontece a mesma coisa, doença de câncer. Por quê? São iniquidades nos pais. Porque a palavra de Deus fala, visitarei e cuidar dos pais aos filhos da terceira e quarta geração. Então, é Então, uma se não confessar iniquidade e geracional, é isso? sim, iniquidade geracional. Que vem de geração em geração. Geração. Isso é quarta geração. Se não romper isso, vai mais gerações. Prosseguindo. Mas as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Deus, vai até 1000 gerações. Então, eu atendi uma pessoa nesse último Silk. Silk, para quem não conhece, é um seminário intensivo internacional da nossa mentora, pastora, apóstola, Tânia Teresa, minha mãezinha de coração, qual tenho o maior carinho, maior respeito. Estaremos juntos no próximo Silk lá em Joinville, se assim Deus permitir, onde eu faço parte do time da tropa de elite da tropa, que é os conselheiros do ministério dela. E no ano de 2025, nós conseguimos participar da maioria do Silk presencial. Então, a última pessoa com quem eu atendi, são 5 irmãs, e 5 irmãs, todas solteiras, nunca casaram. Uma tem 55, a outra tem 57, acho que a mais velha tem 62 anos. Por quê? O pai lançou uma palavra sobre a vida delas quando ela era mocinha. Ela falou assim para a esposa dele: bem, a nossa filha nunca vai casar. A nossa filha nunca vai casar. E ela estava no quarto ao lado, e acordadas ouviram isso. E elas trouxeram isso até hoje, até esses tempos atrás, para a vida dela. E realmente elas não casaram. Por quê? Foi lançada uma palavra. Então a palavra tem muito poder. Então nós temos que vigiar a todo instante o que nós estamos liberando sobre a vida dos nossos filhos. O que você está liberando pela vida do seu filho? Bênçãos ou maldições? Todo momento
Às vezes meus filhos falam assim, puxa vida, mas de novo, pai, você já falou isso. Mas sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu profetizo na sua vida, meu filho. Bênção, eu profetizo que você será abençoado, onde você colocar a planta dos seus pés, você e sua família será a nação santa do Senhor. Eu profetizo, declaro isso. Sempre nós temos que lançar palavras proféticas na vida dos nossos filhos. Palavras de maldição, você é burro, você nunca vai ser nada na vida. Essas palavras vai Eu ecoar. tenho, pastor, 3 filhos, né? Eu tenho o Kaique, eu tenho a Ingrid e eu tenho a Camila, né? São 3 filhos. Meu filho tem 23 anos, Kaique, Ingrid 19 e a Camila 17, faz 18 esse ano, a minha caçula. Beijo, minha filha, beijo, Ingrid, beijo, Kaique. E eu vejo também, pastor, que hoje, quando nós entendemos que as bênçãos vêm acontecendo, também, junto de tudo isso daí, o nosso perfil é muito geracional também, né? O nosso perfil é muito geracional. Eu vejo na sua vida, né? Hoje, quem herdou o teu chamado, também junto com o Senhor, é o Júnior, Júnior, seu filho, sim, né? Que hoje é o nosso gestor lá na Rosa de Saron, né? sim. E eu fico prestando atenção na minha vida, né? Meu pai, pastor seminarista, pastor Mirinaldo Bezerra, diretor da base de Ocum Paraíso em Almirante Tamandaré Grande, Curitiba. E hoje eu venho tentando seguir a mesma linhagem. E dentro disso, pastor, aonde a terapia ajudou o pastor Nilson dentro da igreja? Bom, eu quero Onde deixar. Jesus entra? Eu falo assim, É Caio. amplo, né? É amplo Amplo, esse, é amplo. é amplo. Ô, Caio, Deus, quando fez o mundo, ele é muito, ele é muito sábio, né? Deus é Deus, Deus é, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é tão sábio que ele já, assim como ele deu a unção para reis e sacerdotes, profetas, né? Ele também liberou a ciência para os médicos desde o Antigo Testamento, né? Com medicina, com medicina naturais para curar enfermos, com óleos, com unção. E assim ele também fez a medicina hoje convencional, né? E os médicos hoje estão aí, tantas vidas que tem salvo, né? Ele deu inteligência para esses médicos se formarem, né? Como os psicólogos que têm ajudado tantas pessoas, né? Psicólogos, psiquiatras, ajudado tantas pessoas enfermas. E como que vai ajudar a pessoa além da patologia, além do estado físico? Por exemplo, Caio, eu vou contar uma história, um episódio que aconteceu comigo, inclusive está nesse livro, Caminhos de Cura. Depois, quem quiser adquirir, pode entrar em contato conosco. A gente envia pelo correio e vai ser benção na sua vida. Para todo o Brasil, pastor? Para todo o Brasil. Aí a gente já. Até mesmo para Belém, a minha terra? Até lá. Até mesmo, Inclusive rapaz. lá. Inclusive lá. Pronto. Eu relato, chegou a mim uma paciente que estava com fascite plantar. O que é fascite plantar? É uma doença que dá no pé da pessoa. Ela chegou, o pé dela, ela estava preto e inchado. Ela tinha ido em 6 ortopedistas. O último que ela foi, ela contou, ela falou assim, Nilson, o médico falou que é trombose e está sugerindo que vai ter que amputar o meu pé. Aí eu peguei e disse a ela, falei assim, eu posso lhe ajudar. Você me permite eu te ajudar? Aí eu ajudei ela. Depois de 7 dias, depois do atendimento que nós fizemos, a melhora. Claro, Deus, primeiramente Jesus Cristo, mas Ele nos usa, os profissionais da saúde, como Deus, ele terapeuta. usa pessoas. Isso é fato, Ele né? se manifesta através de pessoas. Afinal, fomos formados e criados para adorá-lo. Sim, Então, ele se manifesta através de nós, com sim. certeza. Então, ele ajudou eu a curar essa pessoa, essa enfermidade. Isso foi um dos.
E várias outras situações de paciente que a gente atendeu, que ajudou nesse percorrer do tempo aí. Uma pessoa chegou com a paralisia facial, toda torta de um episódio que tinha acontecido. Nós fomos datar, fomos ressignificar e depois só foi agradecimento. Ela falou: "Ó, primeiramente quero agradecer a Deus e você, Nilson, que me ajudou." Então, assim, tem vários relatos. Depois, quem quiser conhecer um pouco mais, Nilson A terapia também traz cura, então? com certeza, com certeza, Ah, com certeza. Quantas pessoas, Caio, hoje tá com a doença do século que a gente fala, que é a depressão, né? A depressão. E quantas pessoas nos procurou? Eu atendi uma pessoa há um tempo atrás que estava com um estado mais avançado de depressão, que é o síndrome de burnout. A pessoa já estava a ponto de enlouquecer e ela me procurou. Aí a gente conseguiu ajudá-la também. Então, assim, teve dois episódios, um antes e um depois do atendimento, sabe? A melhora já você consegue ver o resultado aí no prazo de 10 dias no máximo. deixa eu lhe fazer uma pergunta, pastor. Quem está dentro da igreja também precisa de terapia? Quem já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, na sua opinião, também precisa de terapia? Com certeza, Caio. Por quê? Com certeza. Caio, quantas pessoas estão doentes dentro da igreja? É aquilo que eu falo, vivendo a religiosidade. Quantas pessoas estão aí carentes de atenção? Quantas pessoas estão precisando de ajuda? Principalmente, Caio, não todos, mas a maioria. Hoje a maioria dos pastores quer a igreja cheia, quer a igreja lotada. Então, imagina aí um pastor com 200 ovelhas. Ele não vai dar conta de atender todas essas 200 ovelhas. Jamais, Ele não não vai dar tem conta. tempo. Então, essas pessoas precisam de uma ajuda, porque ela se completa, ok? A terapia e Jesus se completa. Por isso que eu falo, existe terapeutas e terapeutas, existe médicos e médicos, existe profissionais da saúde. Como elas podem ter acesso ao Nilson como um treinador de terapeutas ou como um conselheiro dos conselheiros para o senhor treinar? Como que a gente consegue te encontrar? Tenho a nossa página, que no Instagram, que é Nilson underline terapeuta, Nilson underline terapeuta, ou Nilson underline Ananias terapeuta, ou pelo telefone 18 99121 4306. E também tem o e-mail nilson.ananias@hotmail.com. Será um prazer ajudá-lo. Todos esses contatos vão estar aqui no link da bio, vão Sim, estar aqui sim, no. eu vou deixar. Perfeito. Vamos deixar. Nós falamos de terapia, nós falamos do teu início, nós falamos de comunidade terapêutica, nós falamos de exercício de melhoria, nós falamos de postura, nós falamos de liberdade, nós falamos de um evangelho leve, não libertino, mas sim um evangelho livre. Nós falamos. Teve uma parte, Nilson, que o senhor abandonou a sua vida para ir cuidar de uma comunidade terapêutica. Sim. Quando o senhor teve que retomar a tua vida, como que estava o já então terapeuta Nilson? Foi fácil retomar essa vida, vamos se dizer, normal? Ok, eu te digo, dá uma olhada mais aí no script enquanto eu vou respondendo. Ô Caio, respondendo a sua pergunta, eu te digo que não foi fácil. Não foi fácil porque eu vivi, eu vivi um desafio muito grande. Você ir para um ambiente onde você não estava acostumado naquele ambiente. Eu cheguei num dia no meu filho, foi aonde que eu cheguei no Júnior. Eu fiz uma reunião com ele, com a esposa dele. Eu falei: filho, o pai não está dando conta. O pai tentou 6 meses morar lá. O pai tentou assumir aquela centro terapêutica, mas era muita coisa, Caio.
Era muita coisa para mim sozinho. E aí eu não consegui. Aí eu falei assim, eu vou falar pro Orlandinho que eu vou entregar ao centro terapêutico para ele pedir para todos os acolhidos voltar para sua família. Aí o Júnior falou assim, pai, o senhor permite eu assumir lá? Aí eu falei, filho, você sozinho, você vai adoecer assim como o pai está adoecendo. Aí foi aonde ele falou assim, não, eu vou arrumar alguém para me ajudar. E ele arrumou um sócio para ajudá-lo lá na administração. E aí foi aonde ele está até hoje, que eu passei o O bastão para ele, bastão né? para ele, passei o cajado. Passou o Fala assim, ó, cajado. passei o cajado. Por falar em cajado, Caio, você sabe para que como funciona esse cajado? O cajado, ele tem 3 funções. Ah, A primeira, eu posso, por por gentileza, favor? é um A primeira é um apoio, muito bem claro, né? A segunda, ela vai ser usada como uma vara de correção, na qual a gente pode pegar na ponta e usar como uma correção sim, para nós sim, batermos aqui, né? Vamos falar que o cajado, quem usa o cajado é um sim, pastor. sim, Então ele se apoia, ele corrige e ele também tem o gancho, né? Para ele trazer junto a ovelha. a ovelha. Por que que o cajado é usado? Porque ela se desgarrou. Que lindo, né? E eu vou lhe dizer, pastor, que esse cajado que hoje o senhor colocou na minha mão, que é seu, pode segurar, por favor? O Sim. senhor já usou ele comigo? Com certeza. Vira e mexe. O senhor já usou e usa muitas vezes isso comigo. E o mais gostoso de tudo isso é que quando a gente aceita a repreensão de Deus através de pessoas, o evangelho se torna leve. Porque Deus, ele ama, ele corrige a quem ele ama. Sim. Mas ele não te priva de pagar pelos teus pecados. Sim. Mas ele continua te amando. Ele te ajuda nessa caminhada. É muito gostoso quando eu olho para trás e vejo que o conselheiro Nilson, o terapeuta Nilson, o pastor Nilson, o pai Nilson, o amigo Nilson, o homem Nilson, filho Nilson, da tio minha querida Nilson, mãe, tio Nilson, o senhor, eu sou teu fã de carteirinha, não tenho como não deixar dito isso, né? Além de ser seu fã, sou seu amigo, tenho com o senhor como um pai para mim, de verdade, né? Tenho meu pai Mirinaldo, mas o senhor aqui exerce essa função e com excelência, diga-se de passagem, muito obrigado por isso, eu te amo. Amém. É recíproco. Faça do seu conselheiro um agente de Deus aqui na terra. Amém. E ele vai te guiar em nome de Jesus, porque Amém. mais Jesus e menos religião. Essa é a nossa temática. Sim. Mais Jesus e menos religião. Pastor, eu vejo no Senhor Jesus. Eu não vejo religião. Eu acredito que antes de nós chegarmos a esse ambiente deste primeiro episódio desse podcast, eu estava comentando com um amigo meu que eu vinha para cá. Eu falei para poucas pessoas, né? Nem para o Júnior eu falei, só falei para o Leonardo. Leonardo, meu coordenador, lá na comunidade terapêutica Rosa de Saron. Um abraço para você, Léo. Saiba que você é um cara, Deus abençoe sua vida, eu te amo de paixão, cara, você sabe disso. E eu comentei com ele sobre alguns temas e ele me abriu minha mente. Ele falou, Caio, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele é muito maior do que o homem consegue imaginar. Quando o homem se rende a Deus, ninguém segura ele. Porque quem consegue segurar Deus? Uma vez que você se rende a Deus, ele te conduz, sim, ele te caminha, ele aplana os teus lugares. Sim. Então, eu acredito que é isso que hoje, na sua vida, na minha vida e na vida de quem está nos assistindo, Deus está fazendo isso. Né? Então, mais Jesus, menos religião. O que eu vou lhe dizer, pastor? É muito gostoso ouvir e estar ao seu lado. Amém. Né, saber um pouco mais. E estamos chegando ao final desse primeiro episódio, né? Mais uma vez, ainda temos alguns minutos, mas eu posso ler?
Deve. Só me permite? Oh, fica à vontade, meu amigo. O dia em que parei de ser religioso para seguir a Jesus, cansado de regras. Vamos falar sobre graça. Jesus, o maior crítico da religião. Gente, eu só queria deixar esse checklist para vocês. A religião gasta muito tempo e muita energia tentando consertar o lado de fora, mas Jesus começa o trabalho de dentro para fora. Talvez você esteja carregando um sistema nas suas costas e não a cruz. Lembre-se, Jesus não veio fundar um clube de pessoas perfeitas. Ele veio buscar quem estava perdido, inclusive os perdidos dentro do templo. Um dia eu também me encontrei perdido dentro do templo, mas isso não é tema para esse primeiro episódio. O tema desse primeiro episódio hoje é mais Jesus, menos religião, e a gente está startando algo inovador. Essa foi a intenção, Caio. Você não vê aqui nenhum patrocinador do fundo, você não vê nós falarmos de religião, você não vê nós falarmos de pastor, de padre, de líderes religiosos. Nós falamos do quê? Do Cristo, do amor. E quando Deus despertou o desejo no meu coração de reservar esse espaço para falar sobre esse tema que muitas vezes eu vivi como Paulo viveu, como se tivesse um cisco nos olhos, umas travas nos olhos por muitos anos. Depois que eu conheci um pouco da palavra, as travas dos meus olhos caiu. E assim como eu vivi 25 anos na escuridão, eu convido você também para fazer esse desafio. Começa a ler os evangelhos, a Bíblia. Ela vai falar com você. Ela vai falar com você. Ela vai te constranger. E a minha oração nesse final do podcast, e o meu desejo, o meu coração, é para que você que está nos assistindo, que possa ter um encontro genuíno com o Espírito Santo de Deus, assim como eu tive. Que ele possa tocar no seu coração, que ele possa vir falar com você. Se você permite, eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e apresentar, Pai, cada pessoa que está nos assistindo diante do Senhor. Pai, que a sua graça, que a sua misericórdia, que a sua bondade, que o seu amor possa alcançar cada um deles, cada uma dessas pessoas que está nos assistindo, Pai. E que o Senhor possa falar com eles, Pai. Falar com elas. Muitas pessoas que estão doentes, muitas pessoas estão travadas, muitas pessoas estão num quarto, com depressão. Pai, que a sua graça, que a sua misericórdia possa alcançá-las. Envia teus anjos, Pai, neste lugar. A casa de cada um. Esta é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, para finalizarmos, pega essa Bíblia aí, pastor. E conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Amém.